Só numa da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Queridos, você rápido, queridos, para não cansar os irmãos, pois a mensagem de hoje vai ser direto ao objetivo. Amém? Abra suas Bíblias no médico, doutor Lucas, no capítulo de número 16. Uma passagem muito conhecida, mas com muitas dúvidas, podemos dizer, alvos para ser revelado. E que hoje essa pregação, essa palavra que vai ser ministrada, ela vai ser uma palavra exortativa, e eu creio que você, se tiver Espírito, vai entender o que o Espírito vai dizer. Amém? Vamos ler Lucas capítulo de número 16 e o verso de número 19. Seguimos a leitura. A parábola do rico e Lázaro, bem conhecida, né? Amém? Vamos ler, em nome de Jesus, que vai dizer assim. Lucas capítulo 16, verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E ele disse, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiseram passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, ó Pai, que o mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos forem ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum morto ressuscitasse. Pode sentar dando glória a Deus, queridos. Sentou todo mundo. Queridos, nós estamos diante de uma palavra onde tem 2 personalidades distintas. 2 personagens, podemos dizer, que escolheram os seus caminhos. Mas agora eu quero fazer uma leitura dramática. Eu quero que você entre nessa, podemos dizer, dramatologia. Júlia, por favor, apague essas luzes daqui, só deixa a minha aqui. Consegue apagar essa? Não, essa daí não. Pronto, está meio escurinho? Vocês estão olhando para mim assim, tudo lindo, né? Vai ser exortativa a palavra hoje, hein? Pronto. Então o que eu falei agora? Que existem 2 homens de vidas distintas, de escolhas diferenciadas. Sim ou não? Sim. Agora eu quero fazer uma leitura dramática. Feche seus olhos. Sol.
E no Hades, ergueu os seus olhos, estando em tormento, e viu ao longo Abraão e Lázaro nos seus. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro, que molhe na água e ponha no seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro só momentos, e agora este é consolado e tu és atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiseram passar daqui para nós não poderão, nem tampouco os que lá passará para cá. E diz: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Pode acender a luz. Olha para cá. O que é que você sentiu nessa pregação? A palavra do rico e de Lázaro, encontrada no livro aqui de Lucas, no capítulo de número 16, e no verso 19 ao 31, conta a história de 2 pessoas muito diferentes. 2 pessoas que escolheram ou tiveram um destino totalmente diferente um do outro. Existia ali um homem que passou a vida toda com a sua soberba, com a sua riqueza, passando por cima de todos e de tudo. A palavra que nós lemos vai nos dizer que esse homem rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quando nós começamos a ler esse versículo que está em Lucas, ele vai trazer uma realidade para nós nesse dia, nesta noite. Ele vai trazer uma realidade de uma pessoa soberba, não por ser rica, mas humanamente falando, dentro do seu coração não perdoa, dentro do seu coração humilha, dentro do seu coração, para ele é o Deus. Da mesma forma, existia um homem que naquele exato momento havia também um mendigo. Esse mendigo não significa que pedia apenas esmola, mas dentro do seu coração ele tinha um coração puro e reto ao Senhor. Entenda que nesse versículo, no capítulo 20, no versículo 20, ele vai dizer que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Chagas aqui, queridos, ele vai simbolizar dor da vida cotidiana. Chagas, ela vai simbolizar nesta noite aquilo que a gente passa todos os dias. O estreito, a caminhada apertada, o sofrer por Cristo, o chorar por Cristo, o andar com Cristo em meio às críticas,
em meio aos apontos, em meio às disse-me-disse sobre a minha e a tua vida. Isso é a dor da alma, do coração e do sentimento presente daquilo que a gente passa. A Bíblia vai dizer que a porta é estreita, Caiane. A Bíblia vai dizer que a porta é larga para aqueles que se acham ricos da vida, o qual Lucas nos escreve nesta noite. Só que aconteceu algo interessante nesta noite, nessa passagem. Morrem-se os dois. Morreu o rico e morreu o Lázaro. E ao decorrer do tempo, cada um teve a sua escolha, mesmo sendo rico e mesmo sendo pobre, mesmo sendo cristão ou mesmo sendo não cristão, mesmo sendo cristão ou sendo um cristão. Como assim? O cristão que se diz ser cristão e tem a soberba no seu coração. O cristão que se diz ser cristão, mas dentro do seu coração há ódio, há tortura por aquilo que ainda nem aconteceu, ou quando vê alguém sendo bem-sucedida, deseja a morte, deseja a falência. Mas do outro lado, existe o crente que perdoa, o crente que ama, o crente que entende, o crente que faz a vontade de Deus. A história, ela apresenta essas duas pessoas, querido. E essa realidade oposta vai nos mostrar algo importante nas nossas vidas. A importância de tirar tudo aquilo que te afasta de Deus. Lembra da narrativa agora há pouco? Os gritos que eu pedi para o nosso querido me colocar, simboliza dor, simboliza grito, simboliza um momento de agonia. E quem quer ir para esse lugar? Quem quer ir? Eu não quero. Mas para eu não ir para esse lugar, eu preciso ter um espírito desse aqui, desse mendigo, que mesmo mendigando, mesmo passando por toda a prova, mas diz dentro do seu coração e conjecturando a palavra: o Senhor é minha fortaleza, seguro bem presente na hora da minha angústia. Contextualizando esse texto, talvez esse homem rico, ele até poderia acreditar no Deus de Israel, porque a Bíblia vai nos mostrar que ele reconheceu Abraão. Vejam, ele sabia que Abraão estava do lado do menino. Então, quando ele olhou para cima e viu Abraão, ele disse logo: Abraão, pede para o teu servo olhar a ponta do teu dedo e colocar na minha boca, porque está quente, aqui está muito quente. Simbolizando que o lugar para aqueles que não são fiéis, para aqueles que não obedecem ao Senhor, para aqueles que têm a soberba dentro do seu coração, partirá para aquele lugar. Glória a Deus. Partirá para aquele lugar. Quando a gente vai para Apocalipse, abre a sua Bíblia, no capítulo de número 20, ele vai nos mostrar a partir do verso 11 sobre o juízo de Deus. E quando nós começamos a ler, vamos ler agora nesse exato momento, ele nos mostra o seguinte texto: revelação de João ao livro de Apocalipse. Ele diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Escuta aqui, igreja. E deram os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o versículo de número 15, ele vai dizer: e aquele que não foi achado escrito no livro
Aleluia. Ele não vai lançar muitos adorar a Deus em sua santidade, não, Eric. Mas ele vai abrir uma realidade para a sua vida. E a realidade da vida, como João, 1 João escreveu em sua epístola, no capítulo de número 2, para mim e para você nesta noite, e no verso de número 15, 16 e 17, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o verso de número 17 ele diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Te pergunto nesta noite: estás fazendo a vontade de Deus? Glória a Deus. Estás perdoando? Trancou a língua para não falar mal do teu irmão que está aí do lado? Teus pensamentos estão voltados para a palavra de Deus ou para as coisas do mundo? Soberba está crescendo no teu coração? O ódio está deixando dominar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo nesta noite? Não herdarão o reino de Deus dos céus. A Bíblia vai dizer isso. E quando a gente volta lá para a parábola do rico e do Lázaro, está lá o rico cheio de soberba do céu, no coração. O seu sentimento ele analava desejo de riqueza, desejo de superioridade, sem sequer olhar para o pobre ou dar alguma esmola para aquele que estava acima dele. Mas para tudo, queridas, olha para cá. Há um tempo determinado no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Talvez nós desejamos hoje ou achamos que nunca vai chegar, ou pensamos: não, eu vou fazer, eu vou ser desse jeito, eu sou desse jeito, ninguém vai mudar, como foi dito aqui pelo pastor, eu vou para a varanda para meter a mão em outro, eu falo o que eu tenho que falar e não vai dar em nada. Vai, sim senhora, se você não se converter e não olhar para a cruz como consumador da nossa fé. Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Essa palavra vai nos mostrar, queridos, que existem dois lugares distintos neste mundo espiritual. Que existe sim o inferno, existe sim o céu. E que nós não podemos brincar com isso em hipótese alguma, porque da mesma forma que existe o diabo, também existe a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Mas agora eu pergunto: basta você afirmando escolher o caminho que deve andar? Porque, queridos, quando nós começamos a ler a palavra de Deus e chegamos ao consenso de que essa palavra ela vai nos ensinar algo perfeito aos olhos do Senhor, entenda que tudo aquilo que Deus faz, ele é perfeito aos olhos de Deus, e Deus jamais quer te ver queimando no fogo do inferno, não. Por isso que ele mandou Jesus, para que nós tenhamos o caminho, a verdade e a vida. Mas muitos crentes estão escolhendo outros caminhos, queridos. Glória a Deus. Verdade. O caminho da mentira. Como o nosso pastor disse aqui, existe crente que quando começa a falar é tanta arrogância, é tanto ódio dentro do seu coração que enoja a nossa vida, enoja o nosso espírito como líderes. Crente, como disse Jesus, seja manso e humilde de coração, e encontrarei verdadeiro descanso para a vossa alma. Mas tem crente dizendo: não, quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem determina sou eu. Cuidado, o juízo vai chegar. Glória a Deus. O juízo vai chegar. Quando a gente começa a pregar isso, a gente começa a fazer um confronto conosco mesmo. Porque passar pelo desespero,
passar pela agonia, passar pelo aperto, muitas vezes faltando comida dentro de casa, muitas das vezes não tenho dinheiro para comprar uma roupa, e ainda dizer que Cristo é bom, que Cristo é grande, que Cristo é o consumador da minha fé, e a gente passando por certas situações de nossas vidas. Eu conheci um irmão, queridos, certa vez ele chegou para mim e disse mesmo assim: eu vou voltar para o mundo. E eu olhando para ele disse: por que você vai voltar para o mundo, querido? Ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse mesmo assim: presbítero, desde quando eu entrei na igreja as coisas pioraram para mim. As coisas não estão boas para mim. Desde quando eu entrei na igreja, a minha casa virou um inferno. O quê? Foi. A minha esposa não me aceita na igreja. Os meus filhos não concordam que todas as noites eu estar indo para um culto e buscando e aperfeiçoando, indo para um culto de doutrina. Não quer. Eu vou sair. Então eu peguei no braço daquele homem, ainda tremo, sem saber o que dizer para ele, e disse: tudo é graça. Tudo na vida vai passar. E eu olhando para ele disse: quantos anos você tem? Ele disse: tantos anos. Você lembra quando você era uma criança? Ele disse: lembro. Você disse quando, você lembra quando você casou e deixou a sua mãe e foi morar com sua esposa? Lembro. Você lembra quando você teve o seu primeiro filho, Natan? Lembro. Você lembra quando você teve a segunda filha, Ana Júlia? Lembro. Passou. E você lembra quando Cristo te amou? Lembra quando você se converteu? Lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Lembro. Então não deixe este amor te abandonar. Persevere até o fim, porque o que há de vir virá e não tardará. Continue firme, mesmo passando no meio da prova. Jesus um dia vai voltar e vai te recompensar. Aí quando a gente começa a ver essa parábola, queridos, a gente começa a ver um homem desesperado, um homem que pedia esmola, um homem que estava ali para ele, esperando cair migalhas da mesa do rico para poder se alimentar. A Bíblia ainda vai dizer que suas chagas estavam abertas e os cachorros iam lamber. Imaginou a dor desse homem? Você imaginou? Mas ele nunca disse que não queria Jesus. Ele nunca disse que queria abandonar a Cristo, não. Ele permaneceu até o fim, até chegar o dia da sua morte. E a Bíblia vai dizer que esse homem foi para o seio de Abraão, além de Sara ao céu, onde ali ele foi consolado e viveu naquele momento tendo gozo e alegria de coração. Mas olhando para baixo, viu o rico em tormento eterno. Essa mensagem que eu trouxe para você, queridos, é para você ter a realidade de que existe o inferno e existe o céu. É para você nesta noite ter a realidade que o pecado vai te separar da glória de Deus. Que se você tem soberba no seu coração, abandona agora e traga o amor de Cristo sobre a tua vida. Que se você nesse momento acredita que você pode resolver da sua forma, diga não a este ego e coloque Cristo sobre todos os teus projetos e toda a tua vida, porque Ele é o consumador da minha fé e eu tenho a plena certeza que eu quero ser julgado das boas novas, das boas coisas que eu fiz durante a minha vida. Para a gente encerrar, vamos voltar para o Apocalipse. Aleluia. Versículo no capítulo de número 20, ou era 21 agora, verso 1, onde ele vai dizer aqui para mim e para você que está com Cristo, que não abandonou, que está com Ele firme e forte nas suas promessas, que não vai deixar o ego crescer no teu coração, que não vai deixar a mentira entrar sobre a tua vida, que não vai deixar em hipótese nenhuma o inimigo dominar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua criação como jovem.
capítulo 21, verso 1 de Apocalipse, ele vai dizer: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus. E Deus, aleluia, escute, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estavam assentados sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escrevo, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O 7 vai dizer assim, para você glorificar o Senhor nesta noite: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem pode dar glória para Jesus? Portanto, nesta noite, querido, encerrando essa pregação, saia daqui firme e forte na presença do Senhor. Não deixe nada corromper a sua capacidade